Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corretor na Fogueira. E hoje a gente vai estar falando de quem mexeu no meu cliente. Luiz, existe meu cliente? Essa é a pergunta que eu já falei. Que cliente, né? Que cliente é de alguém nesse mercado imobiliário, Guilherme? Pois é, o corretor acha que o cliente é dele, é fidelizado, não faz nada, né? Mandou um WhatsApp, mandou um e-mail e acha esse é o meu cliente. Isso existe no mercado imobiliário? Não, não existe. Até porque não existe meu cliente. Existe uma pessoa buscando imóvel, buscando as melhores oportunidades e com certeza ela vai estar consultando você e mais outras dezenas de anúncios similares ao seu. Então, é um mercado muito louco. A gente trouxe esse tema aqui, acho que é um tema muito pontual, porque há 25 anos atrás saiu um livrinho chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. E esse livro falava do poder da adaptação, da adaptabilidade, que não posso ficar esperando o cliente cair no colo e que vai acontecer e eu vou fechar o negócio. E o que os corretores deveriam fazer? Quer dizer, a gente está num mundo hoje muito dinâmico, inteligência artificial surgindo, automação de atendimento, cada vez mais competitivo, imobiliárias digitais, e o corretor continua esperando lá que o queijinho vai chegar para ele, que o cliente vai implorar e falar, por favor, eu quero comprar esse imóvel com você. Eu acho que eu tenho uma resposta aqui. Qual é o cliente do corretor? E aí, qual que é o cliente do corretor? É aquele que assina uma autorização de venda para o corretor. Perfeito. Eu acho que a gente tem esse cliente que é o cliente vendedor, e o cliente vendedor eu acho que está mais resolvido, porque o captador consegue conversar, visitou o imóvel, teve uma proximidade e fez um contrato, uma autorização. Então eu acho que esse é o primeiro cliente que ele consegue resolver bem. E eu acho que é o melhor cliente. Sim. Por quê? Porque ele vai trabalhar para quem remunera, para quem paga. Isso que eu acho o mais interessante do mercado. As pessoas estão acostumadas a trabalhar para quem não vai pagar elas, para quem quer pagar menos. Agora, quando você presta serviços para alguém, esse alguém que te fez um contrato de autorização de venda, esse você pode dizer que é seu cliente, porque ele vai te pagar. Ele está afirmando que vai te pagar. Mas ele está esperando uma prestação de serviço, né? Ele está esperando que você venda, que você alugue o imóvel dele rápido. E eu também vejo, infelizmente, muitos dos colegas corretores pegar a autorização e faz aquele anúncio meio sem vergonha, só preenche poucos campos do sistema, não divulga, não dá nenhum relatório, nenhum feedback. E depois, meses depois, o imóvel continua lá disponível. É que existe uma metodologia de venda, de quando você pega uma autorização de venda, que você tem que exercer. É a prestação de serviço. Poucos fazem. Talvez por isso que poucos se destacam. Porque consegue entregar um bom resultado para o cliente proprietário. Agora, falando do cliente comprador, é aquele que ele vai em vários ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de garantia ou vínculo. E se o que você apresentar você não tiver coberto com autorização de venda, você perdeu. Eu acho que você perde em vários momentos, né? Eu acho que primeiro, coitado do comprador, coitado do inquilino, que às vezes se sente numa situação difícil, né? É difícil ele encontrar imóvel, é difícil ser atendido. Então começa lá naqueles anúncios repetidos, naqueles anúncios mal feitos, talvez que venham exatamente desse corretor captador que não fez um trabalho bem feito, daí ele acha o anúncio da imobiliária, ele acha de vários, o mesmo imóvel disponível num monte de lugar, com preços diferentes, ele vai manda lead para todo mundo e a imobiliária não retorna. Eu acho que daí a gente tem um problema lá daquele corretor que não dá resposta e o coitado do comprador ou do interessado fica lá perdido. É que acontece também, o corretor, ele não busca fazer boas captações. E a captação ela dá trabalho, mas é onde você garante o direito de receber comissão. Quando você está com um cliente que vai comprar, fica aquele desespero para levantar tudo que tem no prédio ou em volta, e a informação é difícil, você sabe. E aí você começa a ter que trabalhar por uma pessoa que você não tem nenhum tipo de vínculo, a não ser um lead que te entrou, e aí você fica desesperado para conseguir imóvel para ele a qualquer custo. E muitas vezes você vai perder para aquele corretor que fez um trabalho de uma excelente captação, que entendeu as necessidades do proprietário, vai saber o produto do começo ao fim, que vai levar mais segurança para o comprador, porque você está conseguindo responder a todas as perguntas, você sabe onde é o elevador do prédio,
Você sabe onde é o elevador do prédio, entre outros aspectos, e você vai perder para esse profissional que muitas vezes fez poucas captações, mas ele entendeu a fundo aquele produto, então você, com segurança, você vende mais. Sabe que, ouvindo sua fala, eu já vi quantas vezes esse desespero bater, o corretor precisando de dinheiro, precisando de uma comissão, ele sai correndo, atirando para tudo que é lado, buscando um imóvel que ele não tem. Mas isso é porque ele não fez nenhum trabalho prévio de conhecer o bairro, nem de ter captação, e nem tem clientes fidelizados, né? Ele está recebendo leads de pessoas que ele nunca falou, que ele nunca viu o rosto, que ele não tem nenhum relacionamento, e daí ele está nesse desespero tentando fazer uma venda ou fazer uma locação que muito dificilmente ele vai conseguir fazer. E aí, cada vez que ele visita um apartamento com o cliente, ele sabe que deve ter alguma coisa que ele está deixando escapar, que ele não mostrou, porque se você não mostrar, alguém mostra. Então, daí vamos olhar o lado desse cliente comprador aí, que alguém vai mostrar. Por quê? Porque ele virou o lead, ele virou interessado em várias imobiliárias e vários corretores. Às vezes ele nem sabe direito o que ele está procurando, mas ele está lá clicando nos sites e um monte de gente está atendendo. Eu já tive, e não há uma transparência, né? Eu já tive casos que aconteceu comigo, ok? E eu pergunto isso antes, mas às vezes a pessoa se sente inibida, de eu estar visitando um imóvel e daí no final da visita a pessoa fala, mas eu já tinha visitado antes. Putz. Fiquei sem graça de te contar, mas eu estou te contando porque agora você me falou melhor que o outro corretor, me atendeu mais, e daqui pra frente você vai me atender. A pressão abaixou na hora, a pressão baixou. Mas é uma situação horrorosa, né? Então, a gente fica encurralado, o cliente fica encurralado também, perdido. Como que a gente evita isso daí? Como que a gente consegue estabelecer essa confiança do cliente confiar num corretor? E é engraçado que quando o cliente fala isso, eu já visitei, o cliente muitas vezes fala com esperança de que aquele imóvel é bom. Né? Fala, nossa, eu já visitei, realmente. E aí o corretor percebe que o cliente veio com outra pessoa e gostou do imóvel, ele fica totalmente desconcertado. Bom, aí a gente vai até abrir um parênteses aqui para discutir quais são as ações para se fazer naquele momento. Mas tudo isso acontece porque provavelmente você não se especializou na região. Isso é muito comum quando você não é um especialista na região e quando você não consegue traçar um perfil e aprofundar o que aquele cliente realmente busca. Sabe aquela questão de você receber um lead e você ficar na conversa, WhatsApp? A gente sempre falou isso aqui. Fuja das relações por WhatsApp. Busca relações pessoais. Cava uma situação que você possa entrevistar e aprofundar. Porque se você não cavar uma situação de aprofundar e entrevistar, as suas chances de continuar com muitas cordas soltas é grande. Sim, é um relacionamento que a gente está construindo. Eu acho que ele tem várias etapas. Hoje, o WhatsApp é fantástico para um primeiro atendimento, para trocar informação rápida, para qualificar, mas num dado momento você tem que visitar, você tem que conhecer pessoalmente. Eu acho que dessa visita em diante, e a cada visita entender o que você gostou, o que você não gostou do apartamento, do edifício, da rua, etc. E retroalimentando esse processo de busca e descartando alguns imóveis e adicionando outros imóveis. Mas você só vai fazer isso se você tiver uma carteira de imóveis e um conhecimento daquela região. Exato. O segredo da região, eu acho que tem um segredo aqui que a gente pode revelar, que é você consegue atrair muito um cliente e gerar um engajamento fantástico com ele, passando credibilidade. Você consegue trazer ele mais para você do que até para o outro corretor que levou ele antes no imóvel, se você souber dialogar muito bem sobre a região. Porque entender a necessidade do cliente, se é aquela região, se não é, se ali ele vai encontrar ou não vai, ele tem que se sentir em você um porto seguro. E o corretor que não sabe vender a região, esse cara vai perder. Ele pode ter a sorte de vender, mas esse cara não está com um especialista capacitado para aquilo. É aquela história de querer subir o máximo possível de imóveis nos portais para ter o máximo possível de leads, mas você não é especialista de um centro expandido de São Paulo.
É muito difícil vender algo que você não conhece, né? Acho que para qualquer coisa, até para uma caneca, você precisa conhecer a vantagem dela, a desvantagem e saber ter um pitch vendedor. Agora, nos imóveis é muito mais complexo e isso a gente constrói ao longo de anos de experiência. Então, acho que a primeira coisa, assim, o corretor tem que escolher o nicho de atuação, se especializar e mostrar esse conhecimento. Porque uma das formas de você conseguir construir esse relacionamento com o cliente óbvio, atender bem, falar bem, atender rápido, etc. Mas é mostrar conhecimento, é se posicionar como um consultor imobiliário e não simplesmente como um mostrador de imóveis. Até porque se você pensar, o lead, ele veio para você e foi para mais um monte de gente. Então você já começa numa competição. E você não sabe onde isso vai parar. Você não sabe o que ele viu dos outros, o que ele entrou em contato. Eu ainda volto no começo da conversa que o cliente do corretor não é o comprador. Porque quando você faz uma excelente captação, você escolhe para quem você quer vender. A captação ela é construída junto com o proprietário na precificação do imóvel. Não é o proprietário que diz o quanto ele quer, mas é o quanto se sugere que seja vendido e ainda vinculado a um prazo de tempo. Eu acho que essa é a construção chave para que você possa pegar isso, jogar no mercado, independente de quem venda, se vai ser você, um outro corretor, através da gestão imobiliária, todo mundo ganha. Então, isso é interessante porque a gente vê esse modelo de ter alguém trabalhando para o cliente, que é o vendedor, e outro corretor ou outra imobiliária trabalhando para o comprador. É um modelo que existe em vários países e tem crescido no Brasil, já é uma realidade em algumas cidades, mas aqui na maioria dos casos o corretor faz as duas coisas. Ele capta, ele anuncia, ele trabalha para o vendedor, trabalha mal para o vendedor, e ele trabalha para o interessado, para o comprador ou para o inquilino daquele lá, e também às vezes acaba trabalhando mal. Ele está fazendo as duas coisas, gasta tempo, não é especialista em nenhum dos dois. O que você acha que falta no mercado brasileiro para a gente começar a ter corretores especialistas em tipos de produto, em região, e se está atendendo comprador ou vendedor, proprietário ou inquilino? Perder muita venda. Perder muita venda. Perder muita venda é um grande incentivador de você se aperfeiçoar. Porque você vai perceber que você perdeu venda por não conhecer, por não se aprofundar, por não antecipar. Então, a imobiliária, que tem seus profissionais se especializando em determinada região, ela tem um grande diferencial porque você vende com propriedade a informação. Você não está chutando o aleatório. Lembra que no episódio a gente conversou aqui que o corretor foi mostrar apartamento e ele perguntou na portaria onde ficava o elevador. Acabou. Morreu, né? Não morreu, matou. Morreu. Ele se jogou da ponte. Né? Então, a questão de se especializar e aprofundar na região, eu vejo isso como um grande fator que traz segurança para o cliente. E nesse caso, você conhecer a fundo é tanto para quem compra quanto para quem vende. Porque você não tá o produto, o imóvel, ele tem que ser, o cliente tem que gostar, mas se você também souber colocar bem a região e as vantagens, você constrói com ele até a proposta de compra. Porque senão você deixa para negociar valor a seco e não tem fatores que agregam valor, como a localização. Como é que você vai vender uma localização para um comprador se você não conhece o bairro? Às vezes o cara te dá uma resposta ali que ele te desbancou inteiro. Então, essa propriedade de conhecer a fundo faz com que você também ajude ele a construir a proposta e, melhor ainda, você também ajudou o vendedor a botar o preço de venda. Maravilha. E Luiz, você que é um cara especialista em lançamentos, que tem curso para corretores de lançamentos, como que isso funciona em lançamentos? Porque em lançamentos eu lembro muito dos corretores que ficavam esperando tirar pedido, né? Ficava lá e ficam no plantão lá sentados. Isso acontece também com aqueles que mostram casas de terceiros, mas o cara de lançamento está lá esperando, o cliente visita e muitas vezes vai embora e nunca mais vai receber um contato desse corretor. Bom, a gente tem o curso do Secov, as melhores práticas de vender lançamento, né, agora no segundo semestre. Olha, é uma jornada completamente diferente, mas tem uns pontos que você tem que saber. Né? Vender o bairro e vender o produto. Isso
mercado secundário, no mercado primário, saber a região e saber produto. Isso daí não muda. Mas a forma também de você captar, você tem algumas vantagens, porque o incorporador, ele investe pesado para que muitas vezes o corretor fale menos. Aqueles estandes maravilhosos, né, encantamento. Então, saber conduzir a entrada dele lá no stand, maquete é matador. A venda ela acontece na maquete. Ali fez a apresentação de maquete, porque na maquete o interessante é que você não é nem no decorado, estou dizendo, é na maquete. O decorado, quando você faz uma visita e você não perde muito tempo lá dentro, você deixou uma vontade da pessoa voltar. Isso é técnica. Na maquete, você faz a pessoa gesticular o andar que ela quer. Ela se expressou. Ela se expressou, ela apontou, ela deu a volta, ela se imaginou sol da manhã, sol da tarde, qual é o vizinho, qual que é a vista. Só que o corretor ele tem que ter uma desenvoltura pessoal para isso. E isso também não é fácil, mas isso se adquire com prática. Mas tem uns outros pontos muito interessantes dos lançamentos, que é como você chega nesse cliente. Porque até agora a gente está falando do cliente da porta do stand para dentro. Agora, como é que a gente faz para esse cliente da rua vir para o stand? Sem aprofundar muito aqui para não dar muito spoiler do curso. Do curso, né? Eu defendo o corretor que está na rua de manhã entregando o panfleto, que ele está antecipando a ida do cliente no stand. Esse cara é de maior valia. Concordo com você. Até porque esse cara ele tá na rua, ele tá entendendo o bairro. E esse cara, para entregar o folheto, ele tem que saber a rua que ele tá, ele tem que saber a padaria que ele tá, ele tem que entender que ele vai criar diálogo em 30 segundos. É um pitch de vendas, ok? Isso é um elevator pitch, gente, de 30 segundos mesmo. Ele tá criando um relacionamento, ou a porta de entrada para um relacionamento com o cliente. Enquanto o cara tá indo comprar pão para comer em casa, ou tá na padaria ali com a família, e ele tem que saber criar esse mecanismo. Esse cara é bom. Esse cara... Guerreiro. Ele é o guerreiro, ele é o vendedor. Ele não é o entregador de folheto. Esse cara é o vendedor, ele é o corretor. E aquele corretor de lançamentos? Toda semana eu recebo aqui no celular um monte de mensagem de WhatsApp ou telefonemas. E semana passada a mesma corretora me telefonou 3 vezes para oferecer o mesmo produto. Que não tinha nada a ver comigo o perfil, não tinha nada a ver a região, eu não sei de onde veio esse mailing perdido, mas quando ela liga a 3ª vez, eu já tinha explicado na primeira e na 2ª vez que eu não tinha interesse, e ela ligou achando que era a primeira vez que estava ligando, não tem controle nenhum. Qual que é a chance de sucesso dessa pessoa que está lá no ar-condicionado, na cadeirinha em casa, abordando clientes aleatórios para vender produtos que eles não têm interesse? Isso é uma prática das imobiliárias de meta de ligação, porque vai ter o bônus ou sorteio de cheque por quantidades de ligações efetuadas. E a gente sabe que a conversão disso tende a 0, né? É ponto alguma coisa. É ponto alguma coisa, exatamente. Agora, aproveita essa oportunidade a oferta que vai ter, a meta de ligações, mas tem que ter um script, uma qualidade nisso. Eu diria que não é nem um script, né? O script é um treinamento, é um exercício que a gente parou e pensou. Mas a conversa tem que ser natural, não pode ser a leitura do telemarketing robótica. Mas... Nem o robô faz mais script, porque hoje com a inteligência artificial, ele personaliza a conversa para cada um, e a conversa é legal, engraçada, leve, mas o corretor tá lendo lá o papelzinho e fazendo esse script. É que é interessante esse ponto, porque a gestão de carteira, ela não é fácil. Às vezes você tem que fazer 30, 50, 60 ligações no dia, você já esqueceu o primeiro, que muitas vezes falou, me liga daqui 10 dias. Legal, eu queria daqui a pouquinho voltar nesse assunto, porque eu acho que é uma das maiores falhas dos corretores é o follow-up. A gente já vai falar disso daí. Mas eu só queria terminar aqui esse negócio da ligação. Eu via no passado, quando eu comecei a trabalhar e aprendi com os corretores mais profissionais que tinham feito carreira, eles tinham uma carteira de clientes. E daí quando tinha um lançamento, ou quando tinha uma casa, uma cobertura, um produto especial, ele sabia exatamente qual que era um investidor ou um interessado que tinha um match com aquele produto, e aí ele marcava um café, uma visita, ia no escritório, na casa e conversava pessoalmente para oferecer um produto que tinha
tudo a ver com aquela pessoa. E muito provavelmente saiu uma venda de algumas dessas ligações. Talvez não para essa pessoa, mas para um amigo, para o irmão, para algum parente. É completamente diferente do que a gente vê hoje em dia. A gestão de carteira, né? O profissional que não entender que o cliente, uma hora ele vai comprar ou ele vai vender, e que não é fácil fazer a gestão de carteira. Se o cara ligar para 50 pessoas num dia, no final da semana, esquece, deu ruim. Então ele está buscando aquele cara que está querendo comprar na hora. E isso é muito difícil. É o ponto alguma coisa. É o ponto alguma coisa. Na gestão de carteira, quantas vezes eu vejo um corretor falar, eu estou atendendo 200, 300 pessoas, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Menor. Porque a gente sabe que a gente consegue atender, sei lá, 20 interessados. E olhe lá, isso se você for especialista, porque você precisa saber o que está acontecendo com cada um, precisa fazer follow-up, gente. Follow-up é mandar mensagem no WhatsApp, é mandar e-mail, é telefonar, é tomar o café, é marcar a próxima visita, é dar informação complementar, é falar sobre a novidade do bairro. É uma série de pontos de contato que a gente tem que fazer e os corretores ficam esperando passivamente o cliente retornar, o que não acontece. Não acontece. Ponto alguma coisa também. Então, corretores, tá na hora de vocês perderem o medo, escolherem ficar com poucos clientes, que aí sim vai ser o seu cliente, ok? Mas ele tem que lembrar de você. Se quando você liga, ele não sabe quem você é, ou você ligou demais e não agregou nenhum valor e ele te deu um bloco no celular, você morreu. Tem que parar de trabalhar no ponto alguma coisa, né? Eu vou ficar tentando e vou tentar achar o cara que tá querendo comprar na hora alguma coisa ali de imediato. Esse ponto alguma coisa vai fazer com que você não seja de performance. Mas é difícil, né? Porque a gente tem que quebrar. Vou voltar lá pro livrinho do Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? É um salto de fé. Eu tenho que desprender daquelas crenças antigas. Eu preciso de um monte de cliente porque a taxa de conversão é baixa. Não, talvez a tua taxa de conversão seja baixa porque você tem um monte de clientes não qualificados e mal atendidos. É engraçado que quando você liga para alguém, qual que é a chance... Eu fazia essa conta num lançamento em 2015, 2014, 2015, lá na Moca. Brás, especificamente. Eu fazia assim. Qual que é a probabilidade de alguém estar comprando versus a probabilidade de alguém estar vendendo? E eu tinha uma penca de lista para fazer. Eu não tinha pressa de ligar. Eu pensei o seguinte, se eu detectar o cara que está comprando, beleza. Não é no telemarketing, não é na ligação robótica, né? É no bate-papo. Eu já boto ele aqui de cantinho, eu já vou preparando ele para uma visita. Agora, como a chance de alguém estar vendendo poderia ser maior, eu pegava esse cara e eu colocava numa outra lista. E eu convidava ele para o stand para falar da venda do imóvel dele. Interessante isso. E eu tinha que pontuar visitas. Só que eu tive compras com base nessa metodologia. O cara entrava no stand e ele via o que eu não ia conseguir transmitir por telefone. Ele não estava no momento de compra. Então, a absorção dele seria diferente do que aquele que está comprando, que vai prestar atenção na metragem, na média de metro quadrado, tal, no projeto, 4.000 metros de stand. Lá vi, na época. Aí, eu consegui levar pessoas que estavam querendo vender e eu ia conversar sobre o imóvel dela. Porque eu era um especialista da região. Eu estava sendo contratado para fazer aquele lançamento. Então eu entendia muito. Então as pessoas entravam e eu conseguia fazer a vivência do vídeo, aquele vídeo de 1 minuto e meio que a pessoa senta, tem um cinema, aquela maquete monstruosa, aquele stand suntuoso, 4 decorados. E aí você vai percebendo que a pessoa começa a te fazer perguntas do projeto. Puta, era tudo que eu queria. E aí por diante é gol. E para ele que tá vendendo comprar o lançamento é ótimo, né? Porque é uma entrada pequena, é parcelado, ele acredita que vai... E vai, em um dado momento, vender o imóvel dele. Isso. Então as coisas se encaixam. Tinha 30 meses para vender o imóvel dele e ainda dizia, você tem 30 meses para vender seu imóvel. Lembrando que, quando vencer os 30 meses, caso você não tenha vendido, talvez você tenha que queimar. Eu já dava o recado. Talvez você tenha que queimar. Então ele fala, pô... Só que o que você acha que você está perdendo queimando, que eu não vou chamar de queimar na época, você está ganhando na valorização do que você está comprando. Não tem perda. Aliás, tem sobra para você. Porque você trocou algo defasado por um ícone do bairro. Pronto, acabou. Venda feita.
Vou agora inverter, vou te fazer aquela pergunta difícil. Você estava trabalhando com um cliente que tinha um horizonte de 30 meses, que tinha calma, que tinha paciência. E a gente vê que existe o cliente que é o imediatista. O cliente imediatista muitas vezes é o cliente da locação. A locação, ela tem um giro muito mais rápido. Então, o interessado decide em 1, 2, 3 semanas o imóvel que ele vai alugar e mesmo o proprietário consegue alugar muito rápido. Tem muito corretor que não sabe fazer locação, ou tem medo, e às vezes a dificuldade é porque ele tem o timing do lançamento, ou tem o timing da venda do terceiros, que é uma jornada mais longa nessa de compra e vendas. Como que fazer isso com esse cliente que é mais imediatista na locação? Aquele que busca alocar rápido? Aquele que busca alocar. E aí o interessado mesmo, porque ele tá ligando já para marcar visita. É diferente do cliente que tá comprando, que ele tá primeiro perguntando alguma coisa. O cara da locação, vamos falar por parte de quem está querendo locar o imóvel. Eu acho que quando você está buscando locar o imóvel, você está um pouco longe da personalização daquilo que você deseja. O que você diz com isso? Você tá tendo que aceitar algumas condições do apartamento em que se apresentam que você não vai poder mexer muito. Ok. Né? Existe uma forma de pensar sobre isso. Que, em paralelo, essa pessoa, estamos dizendo um perfil específico aqui de cliente que tem muito disso, que ele vai locar por um período e ele tendo condição, ele vai em busca do imóvel dele, pagando a longo prazo numa construção, para ter um imóvel que ele deseja que seja dele. Eu já tenho dúvidas, porque a gente vê, acabou de sair o censo do IBGE e continua crescendo o número de pessoas que optam por alugar o imóvel, que é uma realidade lá fora. Eu acho que claramente existe o perfil do inquilino, da pessoa que quer ter a flexibilidade, quer ter a mobilidade, que um dia está trabalhando num bairro, outro dia no outro bairro. E tem, óbvio, aquele que quer um dia ser dono do seu imóvel. Isso que você falou vai muito... Antes de vir para cá, eu estava com um vizinho meu na academia conversando sobre mercado imobiliário e ele falou, eu aluguei muito barato. Eu peguei o valor da locação e fiz aquela conta. O imóvel residencial, ele geralmente é 0,5% do valor do imóvel. Se eu oferecer isso para o proprietário, ele vai falar não. Só que ele vai receber o dobro do que ele recebe de mim, porque ele tem que pagar condomínio e IPTU. E ele não vende por esse valor. Só que se ele vender e eu pagar para ele essa proporção, ele vai ter o dobro do que eu pago. E ele não quer. Olha que coisa maluca. Então fica uma coisa meio travada, porque não tem tanta regra nesse sentido. E eu acho que o mercado de locação tem muitas oportunidades nesse sentido. Então, mas você não acha que o que eu vejo muito no mercado de locação é que são corretores ou são imobiliárias especialistas, geralmente as administradoras, que fazem uma quantidade de locação muito maior do que a imobiliária tradicional? Porque elas estão focando nisso, elas possuem a sua carteira de imóveis, mas elas são especialistas em atender um cliente que tem uma necessidade específica e tem uma velocidade diferente. É que a imobiliária que faz a administração dos imóveis, ela já tem tudo na mão. O próprio corretor que atende pela imobiliária, ele já sabe tudo do prédio. E como é administradora de imóvel, ela já sabe fazer aquela gestão de carteira. Sim. Aquela fila, vai vencer esse contrato, eu já tenho 3, 4 para oferecer. Ela tem uma lista de espera, às Ela vezes. tem uma lista de esperas, é gestão. É gestão. Né? É gestão. Então, isso é bom, mas não são todas as imobiliárias. Tem imobiliária que não mexe, porque fala, pô, locação, não paga também. Ou ser parte. Como, por exemplo, nossa amiga, a Adriana da Arrai. Ela tem... Incrível, ela aluga imóveis monstruosos. A cifra que ela fala, assim, pô, é diferente. E ela faz administração. Então, ela seguiu numa linha que ela conseguiu se moldar nisso, que não é fácil, e numa região muito próxima da que ela está. Então, talvez a venda para ela não seja tanto core business. A gente vê muito isso nas imobiliárias comerciais e corporativas, Sim. né? Que você consegue ter tickets altos, uma velocidade grande, uma decisão mais profissional. E aí é um cliente diferente. Quando a gente está trabalhando com um cliente pessoa jurídica, ou que vai montar uma pessoa jurídica que está querendo locação de 500 pau. Não digo nem só para locação 4 muito mil alta, metros, mas né? mesmo as locações pequenas, de R$ 1.500, de R$ 3.000, etc., comerciais, ele vai gerar uma renda.
ok? Então a decisão é muito mais objetiva, ele tem um timing para fazer aquilo, porque ele está abrindo um negócio, ele está tendo que sair do seu outro endereço, e aí precisa que o corretor seja mais especialista. Ele precisa conhecer o negócio, a necessidade do cliente, ter essa velocidade toda. Vou jogar uma lenha na fogueira aqui. Você acredita, aí é uma pergunta que eu acho que a gente pode debater um pouco, um mercado de salinhas comerciais para venda? O que você acha? Eu digo que não tem mercado imobiliário ruim. Eu digo que alternam-se as oportunidades. Exatamente. Eu acho que a gente vai entrar num momento que quem quiser comprar sala comercial vai comprar muito bem. Então, eu acredito exatamente nisso. A gente viu isso com o Flat de novo lá atrás. Acho que o Flat foi o precursor de um monte de coisas, seja na criação do produto, seja na venda ou na saturação, etc. E depois surgiu uma oportunidade e muita gente comprou e fez um portfólio de flats num valor muito em ordem. E tem gente que continua fazendo isso. A mesma coisa para o comercial. Tem salas fantásticas, super bem localizadas, em prédios ótimos, que é uma oportunidade para algumas pessoas investirem, comprarem e alugar. Eu tô vendo porque não existe mercado imobiliário ruim. Alternam-se as oportunidades. Teve booms de estúdios. Aí você tem agora um aumento nos imóveis usados com poucas vagas, até porque a quantidade de carros hoje não é tão necessária. Você teve um incremento de algumas coisas no mercado imobiliário e eu tô vendo que a sala comercial, se já não está, ela está começando a aparecer como oportunidades de compra, porque o nosso mecanismo cotidiano de trabalho, home office, internet, o autônomo, você já não precisa tanto ter as salas. Você vê hoje prédios comerciais sendo transformados em residenciais. Olha que louco isso. Mas isso sempre teve. Eu já vi dados que São Paulo tem poucos escritórios e poucos de qualidade. A gente está falando de São Paulo, gente, da maior metrópole do Brasil. As empresas voltaram para os escritórios. É fácil, é só ver os estacionamentos desses prédios que estão cheios. De novo, o bom imóvel, ele sempre vai estar alugado, ele sempre vai ser comercializado. E acho que surge, a gente está falando de cliente, surge a oportunidade aqui de imobiliárias e de corretores se posicionarem. Começarem a enxergar que existem produtos aí na prateleira, que são poucos, que são especialistas, e de repente eu vou me posicionar como a empresa que atua com salas comerciais. Eu já fiz isso, já aluguei incontáveis salas comerciais, e é lindo, porque é um cliente que ele faz o negócio com você, e aí sim é um cliente fiel. Porque daqui a 1, 2, 3 anos, quando ele vai mudar de sala, porque ele cresceu, porque ele encolheu, porque ele mudou alguma coisa, ele volta a ligar e a falar com o mesmo corretor. Eu acho que a liquidez da sala comercial pode estar voltando porque você tem uma grande quantidade de salas vazias. Eu acho que é um monte de coisa. Primeiro, há uma volta para o escritório. Okay? Sem dúvida. Então, teve uma desocupação muito grande anos atrás com a pandemia. Hoje, todo mundo voltou para o escritório. E todo mundo saiu do prédio que era o prédio pior, mais feinho, mais velho, e foi para uma sala mais novinha, bonita, mais legal, mais perto de casa. Eu sei que tem grandes centros, como por exemplo, aqui onde a gente está, tem essas torres fantásticas. E aquelas salas comerciais de prédios ou mais antigos, ou aquelas salinhas muito pequenas, eu acho que ali tem um nicho muito bom para quem quiser comprar. Sabe por quê? É o que você falou, do pós-pandemia, muita coisa ficou vaga. E aquilo vai se fazer o quê? Como é que você traz essa pessoa de volta? Porque nesse prazo que ficaram fora, eles tiveram que se restabelecer de alguma forma. Então eu acho que tem uma janela aí positiva para dar um incremento. É uma janela pequena e tem que correr, eu acho. Não pode perder essa oportunidade. Mas aí, a gente tá chegando no final do tempo e eu queria manter nesse assunto que a gente tá falando do meu cliente, cara, o meu cliente. Quem roubou? Cara, quem roubou meu cliente? Quem mexeu nesse meu cliente. E a gente vê que o corretor, ele chega num outro momento que ele perde o cliente. Ele fez a visita, ele tirou a proposta, às vezes ele não sabe fechar, não sabe fazer o follow-up, não dá um pós-venda. E daí chega lá no final, o cliente mudou para o seu novo apartamento, para o seu novo escritório, e o corretor não manda nem um parabéns pelo seu novo imóvel aí. O que você achou? Tá gostando, etc. Tem que manter um relacionamento amigável. Ele é profissional, mas ele tem que ser cordial, né? Isso faz com que você tenha uma coisa que é super difícil. A indicação do profissional.
é um cliente que fala, vai ali que ali dá certo. Que fui bem atendido. Que eu fui bem atendido. Quando você faz isso e tem essas indicações, você não está fazendo um negócio pontual. Você está ajudando uma família. Essa família é linkada a outras pessoas. E assim você vai aumentando a sua rede de relacionamento e de indicações. Hoje eu vejo um movimento muito grande de uma coisa que a gente conversava muito tempo atrás, que é não precisar de portais de imóveis para vender. É algo novo. Muitos corretores estão se posicionando em social. Estão criando um relacionamento e um posicionamento antes de falar com o cliente, né? O cliente acaba indo atrás do corretor porque vê o trabalho e o profissionalismo dele. Então eu vejo que isso, por mais que realmente hoje tem uma onda desse posicionamento, mas isso já é algo, Guilherme, que a gente pode puxar nos nossos históricos. A gente não precisa de portais para vender. A gente já conversou isso até anteriormente, porque quando você desenvolve um trabalho que você... Quem é seu cliente? Vamos lá, quem é meu cliente? Você não pode ficar dependendo de um site de imóveis para achar que o cliente vai vir dali, sendo que o próprio mercado está sinalizando que não precisa mais de portais de imóveis para vender. Eu não gosto de ser taxativo, porque tem muito tipo de imobiliária, muito tipo de corretor, depende da quantidade de imóveis que ela está trabalhando, depende do público-alvo, é algo especialista, nichado, ou eu preciso de um movimento em massa? Então eu acho que existe uma nova descoberta do marketing, uma nova descoberta do atendimento imobiliário, onde estão buscando novas fontes de leads e principalmente ter leads que nasçam mais realizados. Você é o cara dos números. Qual que é o percentual de vendas proveniente de sites? Depende do site. Eu já vi algumas imobiliárias terem resultados excelentes com seus sites, mas são sites muito bem feitos. Portais de portais. É 1%. O percentual de venda de imóvel é baixo, em torno de 1%. Mas o portal ele traz um lead, acho que muita imobiliária reclama porque o portal traz um limite de leads. Mas é um lead que tem um custo por lead relativamente baixo. Ele é mais baixo do que o Google, por exemplo. E ele tem um CAC baixo. Então o custo de aquisição é baixo. Por quê? Porque você pega o cliente no momento da jornada de compra. Ele de fato foi ali porque ele está buscando um imóvel. Isso é muito diferente, por exemplo, do Insta, que a gente tem o nosso portal no Insta, onde é uma fase de descoberta, uma fase muito anterior. E é muito interessante isso, porque se eu estou pegando ele no Insta, nessa fase de descoberta, eu, corretor, mais responsabilidade de nutrir esse lead, de ter um relacionamento de longo prazo, de atender esse cara, porque lá na frente, daqui a 6 meses, 1 ano, ele vai comprar. Falou tudo. Ele recebe o lead que eu entendo que é uma esperança. É um início de alguma coisa. Uhum. Então, perfeito. Se houver um mindset nesse sentido de uma grande leva de corretores... Daqui 6 meses, 1 ano, tá todo mundo já. É um trabalho de médio e longo prazo. Perfeito. Você está construindo o seu cliente, que vai chegar em você te conhecendo. Cara, fantástico. Então você desenvolve um relacionamento e aí você vai colher um fruto num médio e longo prazo. Aí sim. Do contrário, você vai ter aquilo. O lead é ruim, o lead é ruim, o lead é ruim, o lead é ruim. Luiz, pra gente fechar o episódio de hoje, cara, se você tem um corretor aí, alguém que tá assistindo, a gente tá começando agora, vou pegar o que você falou lá no comecinho, vale a pena ele abraçar 10 clientes dentro do perfil dele e construir esse relacionamento, ou ele todo dia fica ligando para 50 novas pessoas desconhecidas? Vamos dizer que tem que ter um mix, porque eu acho que o trabalho de oferta, ele é fundamental, mas faça a oferta não para vender, mas para criar relacionamento. Quanto mais pessoas você criar um relacionamento, maior é a sua chance de vender. Então, a gestão de carteira, ela não é simples. Faz um trabalho bem, começa pelo proprietário. Começa por esse cara, ajuda esse cara, porque ele é quem vai te remunerar. Precisando de dicas para isso, no canal Corretor na Fogueira, no YouTube, a gente tem uns podcasts inteiros somente disso, né? Isso aí. Pessoal, super obrigado por você que está assistindo. Entra lá no YouTube ou no Instagram Corretor na Fogueira e faz pergunta difícil, tema difícil para a gente trazer aqui. Super obrigado, Luiz. Obrigado, Gui. Até a próxima.